Oi, gente, agosto é mês dos pais e para celebrar essa data, o Instituto Êxito está oferecendo 80% de desconto nos cursos Sangue nos Ubrais, Estágio de Guerra e Intercessão em Chamas. O desconto é ainda maior. Você entra na nossa página, lá na plataforma curso.pastorlobo.com e na página de pagamento você digita o código de desconto Mês do Pai com letra maiúscula, tudo junto. Além disso, nós temos 4 combos de curso com uma promoção absolutamente fantástica. Você não pode perder e você não pode deixar de abençoar a sua vida e a vida do seu pai. Vai lá e confere. Muito boa noite, graça e paz ao seu coração. Seja muito bem-vindo ao culto online da Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, Paraná. E eu quero desejar a você um feliz Dia dos Pais. Hoje é um dia que marca a história daqueles que, sendo pais, também aprendem o que é ser filho. Nós estamos nos preparando para recomeçar o culto no próximo domingo pela manhã. Então, eu queria que você soubesse, próximo domingo pela manhã, às 10 da manhã, aqui na Avenida Desembargador Hugo Simas, 1772, os cultos presenciais serão retomados. Então, você que faz parte da igreja, você que mora em Curitiba, você é muito bem-vindo. A gente pede somente que você não esqueça de fazer a inscrição pelo aplicativo IBBR. Tá bom assim, gente? E eu tenho mais um aviso. Próxima quarta-feira, teremos Drive Move lá no estacionamento do restaurante Madalosso. Então, você sabe que agora estamos fazendo a cada 15 dias o Drive Move. Então, quarta-feira sim, quarta-feira não. Essa próxima quarta-feira é quarta-feira sim. Então, você é muito bem-vindo. Próxima quarta-feira, dia 12 de agosto, você é bem-vindo ao Drive Move. Não se esqueça de se inscrever. Então, nós tivemos na outra quarta-feira encher o estacionamento. Eu só peço que você não se esqueça de se inscrever. Tá bom? Vamos lá? Deus abençoe a sua vida. Hoje, Dia dos Pais, e eu quero ministrar ao seu coração uma palavra que Deus fez transbordar na minha vida. E eu quero pegar o exemplo de um homem que não se deixou vencer, um pai que não se deixou vencer, e eu quero convidar você a não se deixar vencer também, em nome de Jesus. Vamos orar? Deus e Pai querido e bendito, nós, essa noite, te convidamos mais uma vez, para que o Senhor trace nas nossas vidas uma direção, aponte para nós um caminho, onde a gente deixa de lado o orgulho, a soberba, a presunção, da gente deixe de viver segundo o que as pessoas esperam de nós, tira de nós o medo, tira de nós a incredulidade, tira de nós as barreiras, para que a gente se encontre com o teu Filho Jesus e traga o teu Filho Jesus para dentro da nossa vida, da nossa casa, para que a gente seja curado. É assim que nós oramos essa noite, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você que está nos acompanhando e quiser fazer o seu pedido de oração, você pode colocar aqui no chat do vídeo, você pode colocar aqui na descrição. E eu queria que você se lembrasse que ao final desse culto, nós teremos a plataforma Zoom, online, você vai clicar e entrar e os pastores e intercessores vão poder orar com você. Você que não tem igreja, você que está afastado da igreja, você que não foi batizado, você que já foi batizado e está fora de um ambiente da proteção espiritual da igreja, da cobertura espiritual da igreja, e você quer participar, sendo membro da Igreja Batista de Bom Retiro, se inscreva aqui no link Rota Membresia, está na descrição do vídeo, que você vai saber o caminho, a rota é a direção para você fazer parte da Igreja Batista do Bom Retiro. Amém? Vamos lá. Eu quero falar hoje sobre um homem, ele era um político muito conhecido ali na região de Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade portuária do mar da Galileia. Você sabe que o mar, na verdade, não é um mar de água salgada, é um lago de água doce, mas na língua hebraica, quando você já tinha
uma grande porção de água, tudo era chamado de mar. Por exemplo, aquela bacia de bronze, onde o sumo sacerdote se lavava ao entrar dentro do templo, chamava mar de bronze. Então é isso, tem o mar da Galileia, que na verdade é um grande lago de água doce, que ele é enchido pelas águas do Jordão, e ele vai desaguar lá no Mar Morto, no sul de Israel. E Cafarnaum é uma cidade que está ali ao norte, um pouquinho ao noroeste do Mar da Galileia, um pouco acima de Tábigna, onde Jesus fez o milagre da pesca maravilhosa, um pouquinho acima de Magdala, que dizem que é a cidade onde Maria Madalena viveu, e acima de Tiberíades, uma cidade de Cafarnaum contrária, do lado contrário, né? A cidade dos Gadarenos, onde Jesus liberta um prisioneiro das trevas que vivia nos sepulcros. Ali, Jesus, em Cafarnaum, fez um milagre do centurião, quando ele pede para curar o servo dele. Jesus dá uma palavra de distância, ele é curado ali. Jesus, ele experimenta, e as pessoas sabem quem ele é, sabem que ele vive com pecadores e anda com publicanos e prostitutas, e há muita gente de bem na cidade. Há um homem que ele é o chefe da sinagoga, é o diretor da sinagoga. A sinagoga era o único local de adoração daquela cidade, e aquele homem funcionava assim, como uma espécie de juiz, como uma espécie de delegado. Era alguém muito famoso naquela região, era alguém reconhecido publicamente, ele era inteligente, trazendo para o dia de hoje, ele é um homem formado na universidade, é um homem formado e pós-graduado, com mestrado, era um homem que todo mundo queria olhar para a vida dele e dizer o seguinte: nossa, esse homem é o homem que eu queria ser. Ele é um exemplo de homem, e de repente ele é atingido dentro da sua casa por uma enfermidade que toca a sua filha. Mas não é qualquer enfermidade, é uma enfermidade que está sugando, que está retirando a vida da filha de Jairo. Então, Jairo, ele precisa trazer para dentro da sua vida, para dentro da sua casa, para dentro do quarto da sua filha, para dentro da vida da sua filha, vida, porque a morte tinha chegado e batido a porta da casa dele, da vida da filha dele. E diz assim a palavra do Senhor: esse homem que não foi vencido, essa passagem está em Marcos 5, está também em Lucas 8 e em Mateus capítulo 9. E diz assim em Marcos 5, de 21 a 22, tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Esse homem, ele gozava de uma boa reputação. Esse homem era um homem que não se misturava com essa gentalha que andava com Jesus. Ele era um homem que ele estava acima dos problemas comuns. Ele era um homem que estava acima daquela realidade econômica daqueles pescadores, daquela aldeia de pescadores. Então, Jairo se aproxima da multidão. Ele sai do seu local, do seu pedestal, daquele local, daquele era praticamente entronizado da cidade, e ele desce e vai se misturar com a multidão que vem saudar Jesus, que está chegando de volta à cidade. Esse homem, ele não foi vencido pela sua própria presunção, de achar que ele podia se virar sozinho, porque ele era o chefe de todos aqueles que tinham uma fé e uma religião. Ele era alguém que ele ditava as normas para uma vida boa. Ele era alguém que dava a direção do reino de Deus para as pessoas. Mas ali naquele momento, ele desce do seu local de presunção e vai buscar Jesus. Esse homem não foi vencido pelo seu orgulho. Em Lucas 8, 41, 42, diz então, um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus. O orgulhoso não abaixa a cabeça. O orgulhoso não leva desaforo para casa. O orgulhoso, ele se coloca numa posição de destaque. O orgulhoso, ele não se dobra. Mas aqui Jairo,
ele não é vencido pelo seu orgulho. Aqui Jairo se humilha, aqui Jairo ele implora, aqui Jairo ele se dobra e se prostra aos pés de Jesus. Aqui, quando as possibilidades do homem são retiradas, quando os limites da força humana são testados, da ciência humana são quebrados, o orgulho também é quebrado, o orgulho também é dissolvido. Então, esse homem orgulhoso pela sua posição de destaque, pela sua posição que impunha respeito, ele vai no meio de todo mundo, no meio daquele povo pecador, e ele se dobra aos pés do Mestre Jesus, aos pés do Rei da Glória. Ele não foi vencido pela sua fama. Um homem que, apesar de ser famoso, não deixou que a fama impedisse ele de se encontrar com Deus. Diz assim, Mateus 9, de 10 a 12, também o verso 18, quando diz, quando desceu do monte, grandes multidões o seguiam. Um leproso aproximando-se, adorou de joelhos. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os sãos que têm saúde, que precisam de médico, mas os doentes. Falava ele ainda quando um dos dirigentes da sinagoga aproximou-se e ajoelhou-se diante dele. Ele não foi vencido pela sua posição social. Ele não foi vencido pela sua fama, pelo seu destaque. Ele é um homem que sabe que ele não deve se misturar. Havia uma lei sacerdotal. E essa lei sacerdotal fazia parte do contexto de regras religiosas para aquele povo judeu. E Jesus é um homem que ele se mistura com gente endemoniada, porque aqui no capítulo 9, o texto próximo no capítulo 8, diz que Jesus tinha acabado de libertar um endemoniado na região de Gádara. Aqui nesse texto não conta, mas Jesus está se misturando com pessoas que não são da estirpe, que não são da categoria, que não são do pedigree de Jairo. Mas Jairo não se deixa vencer pela sua fama. Jairo não se deixa vencer pelo limite imposto entre aqueles pecadores e a, entre aspas, aparente santidade dele. Ali, os fariseus que andavam na sinagoga, que viviam expressando a sua fé, eles gostavam de ser saudados nas praças, amavam os primeiros lugares nas sinagogas, eles se vestiam com filactérios largos, aumentavam as suas franjas, eles eram homens dignos, e Jesus andava com os indignos, Jesus andava com prostitutas, com publicanos. Quando a Bíblia fala sobre afluir para ele, diz que tinha gente de toda sorte de enfermidades, gente com feiuras, gente vivendo experiências de loucuras, e todos esses andavam com Jesus. Ali não era o local daquele homem famoso chamado Jairo. Ali não era o local. Ali era o local de gente que não presta, ali é local de gente descartada, ali é local de gente que falhava no cumprimento da lei mosaica, da lei religiosa. Então, aquele homem deixa de lado a sua fama, ele não deixa a sua fama vencer, ele se aproxima daquela turma de pecadores, ele se aproxima das prostitutas, dos homossexuais, dos herpéticos, dos aidéticos, dos loucos, dos perdidos, dos desviados, ele se aproxima daqueles que estão desempregados, daqueles que estão humilhados, e ele vai lá e se prostra diante de Jesus. Esse é um homem vencedor,
é um homem que não permite que o destino que governa a vida dele destrua a possibilidade dele se encontrar com Jesus. Em Marcos 5, de 23 a 24, vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. Jesus foi com ele, uma multidão o seguia e um comprimia. Havia um destino, já estava traçado para aquela moça, para aquela menina, a morte como fatalidade, como o destino final, o ponto de parada final, o ponto final da vida daquela menina. Muita gente recebe palavras que abortam sonhos. Muita gente recebe notícias que impedem a gente de caminhar. Não, eu não te amo mais, eu não te quero mais. Esse homem, ele não se deu por vencido. Esse homem não foi vencido pelo destino e aquilo que já estava marcado na sua história. Ele é um homem que vai apelar para o Deus que muda a história. Ele é um homem que vai apelar para o Deus que não impede a gente de sonhar de novo aquilo que foi perdido. Jairo, ele trouxe Deus para dentro da sua casa. Eu escolhi esse homem para falar hoje no Dia dos Pais, porque ele vai buscar a solução fora de casa. Ele sendo aquele que ia orar nas casas das pessoas. Ele era aquele que iria impor as mãos na vida dos outros. Ele era o quê? O dirigente da sinagoga. Ele era o homem que orava pelos enfermos. Ele era o homem que trazia esperança. Mas aqui ele consegue reconhecer que a sua religião está falida e fadada ao fracasso. Então, ele vai se encontrar com Jesus e ele faz algo que todo pai devia fazer. Porque ele traz Jesus para a vida da sua filha. Tem muita gente transferindo responsabilidade para a vida do pastor, para a vida do professor da escola bíblica, para a vida do ministro de jovens, de adolescentes, para a vida do pastor do ministério infantil. Muita gente fazendo isso. Mas eu quero dizer algo para você. A responsabilidade de buscar Jesus para a vida do seu filho e da sua filha é sua, papai. Esse homem, ele não se dá por vencido e ele vai buscar Jesus para que Jesus entre na sua casa, implorando-lhe que fosse a sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Em nome de Jesus, ele vai buscar, e ele não foi vencido pelo tempo, gente. Esse homem não foi vencido pelo tempo. Em Marcos 5, 25 a 30, e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecia muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava: se eu somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Nesse instante, Jesus percebeu que havia saído poder, que dele havia saído poder, e virou-se. Ele está perguntando: quem foi que me tocou? Gente, Deus não é limitado pelo tempo. Que eu me lembre aqui agora, Deus, ele ressuscita pelo menos 7 pessoas na Bíblia. Ele ressuscita o filho da viúva de Naim pelas mãos de Elias. Ele ressuscita o filho da viúva Sarepta,
Ele ressuscita o filho da viúva Sarepta de Sidom por Elias. Ele ressuscita o filho da Sunamita pelas mãos de Eliseu. Ele ressuscita Dorcas pela mão do apóstolo, lá em Atos capítulo 9. Ele ressuscita Lázaro em João capítulo 11. Ele ressuscita o filho da viúva de Naim em Lucas 7. Deus, pelo Espírito Santo, ressuscita Jesus, e aqui Jesus vai ressuscitar a filha de Lázaro. Escute o que eu vou dizer. Deus não é limitado pelo tempo. Você não pode ser vencido pelo tempo. O tempo, ele pertence ao Senhor. A Bíblia diz que Deus é o Senhor do tempo. Quando a Bíblia fala de eternidade, ele fala de eternidade, e eternidade eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Deus, ele transita na história. Deus é um Deus que está no princípio, que está no fim. Deus é um Deus que não fica aprisionado pelo tempo cronológico do meu relógio e do teu relógio. Esse homem chamado Jairo sabe que ele tem pressa. A filha dele está morrendo e ele diz: vem depressa para minha casa. Jesus diz: eu vou. Mas no meio do caminho tem mais alguém que precisa de ajuda. Tem mais alguém que precisa de socorro. Tem uma outra mulher que há 12 anos vinha sofrendo. Veja bem, a filha de Jairo tinha 12 anos de vida e essa mulher tinha 12 anos de sofrimento. E ela toca no manto de Jesus. Gente, o que me impressiona é a sensibilidade de Deus diante dos nossos problemas. É a maneira como a fé consegue afetar o poder de Deus e trazer o poder de Deus para a vida das pessoas. Ela toca no manto de Jesus pelas costas dele e Jesus fala assim: pode parar. Porque eu vi que alguém me tocou com poder. Eu vi isso. Alguém me tocou com poder. E esse alguém que tocou com poder é alguém que está escondido no meio da multidão, que o comprimia, que o apertava. E Jairo está com pressa. Mas Jesus resolve fazer uma pergunta que absolutamente não faz sentido para Jairo. Ele fala assim: não, peraí, quem foi que me tocou? Que importa isso, gente? O que importa é que minha filha está morrendo. O que importa é que eu estou com pressa. O que importa é que eu quero que Jesus... Olha, quem dera eu tivesse trazido Jesus antes para a minha vida. Quem dera eu tivesse trazido Jesus antes para a minha história. Quem dera eu tivesse trazido antes Jesus para a minha filha. Mas agora já era. E eu preciso dele agora. E Jesus, então, para fazer uma pergunta: quem foi que me tocou? Esse homem não foi vencido pela fé dos outros. Porque você recebe testemunhos de vitória e a impressão que as pessoas têm é que a vitória só acontece na fé dos outros. Em Marcos 5, 25 a 30, responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então, a mulher, sabendo que o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Esse é um milagre que acontece entre parênteses. É um milagre que acontece dentro do milagre. Porque esse homem vai buscar um milagre. Ele não se dá vencido, e ele vai buscar quem? Aquele que faz milagre. Aquele que muda histórias. Aquele já, olha, ele ficou sabendo, o servo do centurião foi curado. Olha, ele ficou sabendo, esse homem expulsou o demônio do endemoniado gadareno. Esse homem andou sobre as águas. Foi aqui, ó, no mar da Galileia. Esse homem, ele mandou calar a tempestade, mandou calar o vento. Esse homem é o homem. Então ele vai buscar o milagre. E essa moça, ouvindo falar, Jesus está por aí. O que ela faz? Ela toca em Jesus. Porque naquele tempo, talvez você não entenda, dentro da nossa sociedade ocidental, ela não podia tocar em Jesus. Ela era intocável, porque ela sofria de um fluxo de sangue que a deixava imunda. O sangue, ele, dentro da cultura hebraica, ele contamina as pessoas. Então, quem sofria de fluxo,
Quem sofria de hemorragia era segregado, era separado. Ele era alguém que não podia ser tocado, não podia ser abraçado. E ela poderia ali não só ser repreendida, mas ser julgada. Então ela fala, eu não vou tocar em Jesus, vou tocar onde? Na veste. E aí ela dá um testemunho. Eu fui curada. E às vezes isso impede as pessoas de crer. Eu vou dizer por quê. Porque em vez de servir de testemunho, serve de desânimo. E por que eu não sou curado? Por que Jesus está curando alguém do lado? Eu estou pegando Jesus pela mão. Vem comigo. E tem uma moça que apenas se aproxima e toca curada e eu não sou. Às vezes, uma vida feliz ao lado da gente impede a gente de ser feliz. Porque nós começamos a nos comparar. E ele não foi vencido pela fé dos outros. Esse é um homem que ele não é vencido pensando que Deus foi gasto. Não, Deus já gastou toda a força dele. Deus já gastou toda a energia dele. Deus já gastou todo o poder dele para ajudar aquele, para ajudar o outro, para curar aquele outro, para terminar aquela guerra. Então, para mim, não sobrou nada. Esse homem não foi vencido pelas más notícias. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Marcos 5,35, enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Se há algo que destrói a nossa fé, são notícias tristes. Você recebe notícia triste o dia inteiro. Você recebe notícias de desesperança o tempo todo. Você recebe notícias de gente que não quer que você seja feliz, de gente incrédula. É interessante a incredulidade que a gente fica encaixotado por causa da religiosidade. Sabia disso? Sabia que a religiosidade impede a gente de ver o que a gente é? Eu tenho ensinado na igreja que o reino de Deus é maior do que o bairro da gente. O reino de Deus é maior do que a cidade da gente. O reino de Deus é maior do que o estado que a gente vive. O reino de Deus é maior do que o país que a gente vive. Mas as regras da religiosidade, as regras das convenções, as regras dos partidos impedem a gente de experimentar milagres. Há um impedimento na vida da gente, dado por notícias que impedem a gente de crer. Olha, eu quero trazer uma notícia para você. A sua filha, lembra da expectativa que você tinha? Porque você queria que Jesus colocasse a mão sobre ela. Porque Jesus curou gente viva. Jesus curou gente viva. Ele, nesse tempo, ele ainda não tinha curado ou ressuscitado nem a filha da viúva de Naim e nem Lázaro. Ele está ali no início do seu ministério. Ele está indo em Cafarnaum. Ele está naquele primeiro ano que ele está fazendo e acontecendo ali no meio do povo. Para dizer, ei, o Rei da Glória está aqui. Então, Jesus, nesse dia, ele tem que fazer algo que ele nunca fez. Ou seja, Jesus agora vai ter que se esforçar. É como se, para Deus, você colocasse os limites daquilo que ele pode e que ele não pode fazer. A má notícia faz com que você pense, com que você imagine que Deus ficou preso. Não, agora Deus não pode fazer, porque aconteceu uma tragédia. Agora Deus não pode fazer porque não. Isso aqui ele nunca fez. Escute isso, querido. Deus traz à existência aquilo que não existe. Sabe o que não existe? Deus faz existir. E o problema e o limite para Deus não é Deus. É a incredulidade do homem. E a incredulidade do homem, ela fica aprisionada onde?
nas más notícias. Esse homem vence as más notícias. Esse homem não foi vencido por uma sociedade que nos ensina a esconder nossos verdadeiros sentimentos. Em Marcos 5,35 ele diz, não precisa mais incomodar o mestre. Sabe o que a sociedade faz? Não fala com o pastor. Não vai buscar Deus, fica quietinho. A vida é assim mesmo. Olha, não vai mostrar fraqueza, não vai chorar em público, não vai dar um escândalo. Uma sociedade que ensina a mim e a você que homem não chora, que pai não chora, que ensina a gente manter a elegância, ensina a gente manter a educação em momentos que você precisa chorar. Não incomode a Deus, querido. E quem disse que Deus se incomoda com você? Quem disse que Deus se incomoda com as tuas orações? Quem disse que Deus se incomoda quando você busca Ele? Quem disse que Deus se incomoda porque você não é crente evangélico? Quem disse isso? Jairo era evangélico, por acaso? Jairo era cristão, por acaso? Ele era chefe de uma sinagoga de judeus. Quem disse que Deus não ouve endemoniados? Quem disse que Deus não ouve publicanos e prostitutas? Em verdade vos digo que prostitutas e meretrizes entram adiante de vós no reino dos céus. Você que coloca limite, é a religião que coloca impedimento para você não chegar até Jesus. Esse homem não foi vencido por uma sociedade que crê diferente. Ele não foi vencido pelo medo. Diz assim Marcos 5,36, não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo. Não faça caso, não dê atenção, não dê importância para aquilo que as pessoas pensam. Escute o que Deus diz para você. E o que Deus diz para você é, não tenha medo. O medo, ele é capaz de roubar a tua fé. Olha o que eu vou dizer para você. Quando você tem uma palavra de Deus no seu coração e você não crê nela, você fica com medo. Medo é fé no diabo. Quando você tem medo, você tem mais fé no diabo do que na palavra de Deus. E aqui Deus diz assim, ó, não escute eles, escute a mim, não tenha medo. Esse é um homem que não foi vencido pela incredulidade. Marcos 5,16, não fazendo caso que eles disseram, disse, creia somente. Creia somente. Vença o medo, mas vença também a incredulidade. Pare de dizer para Deus o que Deus não pode fazer. Pare de dizer para Deus o que Deus está limitado para fazer. Não coloque Deus dentro de uma jaula. Não coloque Deus dentro de um cubículo dizendo, não, Deus não pode fazer isso, querido. O vento sopra onde quer. Deus é Deus sobre toda a terra. E Deus tem que ser Deus na tua vida. Um Deus que pode tudo. Então lance fora a tua incredulidade. Deus, ele move tanto o coração desse homem que ele não foi vencido nem pelo desespero. Marcos 5,37, e não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e lamentando em alta voz. Preste atenção nisso. A menina, quando Jairo vai buscar Jesus, a menina não tinha morrido, não. Ele foi na esperança de chamar Jesus, para Jesus pegar ela viva ainda. Gente, não deu nem tempo de Jesus chegar, tinha gente que já tinha contratado o funeral. É gente desesperada. É gente que no primeiro sinal de problema já entra em desespero. E pior do que isso, o desesperado desespera todo mundo. O enfraquecido emocionalmente enfraquece todo mundo. Então o povo já estava chorando, já estava se lamentando em alta voz, mas ele não é vencido pelo desespero, ele não é vencido pela tristeza dos outros. Enquanto isso, todo o povo estava lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta,
mas dorme. Jesus está dizendo o seguinte: calma. A Bíblia, quando fala em... Eu gosto muito do livro do Apocalipse, estamos estudando na quarta-feira agora, começamos a estudar o livro do Apocalipse, às quartas-feiras, e o livro do Apocalipse termina assim: e lá não haverá mais choro, porque o Senhor Jesus enxugará toda lágrima. Aqui ele não é vencido pela tristeza. A tristeza é um sentimento básico do homem. Existem 7 sentimentos que são básicos. Raiva é sentimento básico. Tristeza é sentimento básico. Alegria é sentimento básico. Nojo é sentimento básico. Medo é sentimento básico. Todo mundo fica triste. Só que a tristeza não pode te vencer. A tristeza não pode te aniquilar o teu desejo de trazer Jesus para dentro da sua casa e dentro da sua vida. Esse homem, ele não foi vencido pela zombaria da fé. Porque tem gente que vai rir de você porque você é crente, porque você está crendo. Lucas 8,53, todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Tem gente que vai dizer para você: deixa de ser bobo, deixa de ser infantil. Isso é uma besteira. Vai zombar da sua fé, vai zombar do teu Deus, vai zombar de que você é crente, vai zombar de que você tem uma vida linda. Tem gente que vai tentar aniquilar você, destruindo a tua fé, através de chacota, através de bullying, através de piadas de mau gosto, através de uma tentativa de destruir a sua fé, através da zombaria. Começaram a rir dele. Você está crendo por quê? Deixa de ser bobo. Olha lá, está pensando que vai restaurar o casamento, está pensando que vai tirar o filho da drogadição, está pensando que vai ser empregado no meio da pandemia, está pensando que vai viver, não vai, desiste, deixa de ser bobo. Esse homem não se deu por vencido diante da zombaria. É um homem que não foi vencido pela dúvida. Marcos 5,40, ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança, e os discípulos estavam com ele. Veja bem, gente. Essa palavra ordenou, tem muita gente que é frágil demais. Tem momento de pedir com gentileza, e tem momento de você dar ordem. Há uma crise de autoridade hoje no meio do povo de Deus. Ele falou: sai todo mundo que não crê daqui. O ambiente do milagre é um ambiente de fé, não é um ambiente de incrédulo, não é um ambiente de zombadores, não é um ambiente de duvidadores. O ambiente de milagre é um ambiente em que todo mundo concorda. Então vamos concordar aqui, ó. Chama o pai, chama a mãe e os discípulos que creem em mim. Porque se você não crê, o milagre não acontece. Se você pega Marcos capítulo 6, diz assim: ali Jesus não pode fazer milagres, porque eles não criam nele. Jesus acabou de ressuscitar, ele vai ressuscitar a filha de Jairo. Ele dá um passo adiante, ele vai para Nazaré, que é ali do ladinho. E quando ele chega em Nazaré, presta atenção nisso, gente. Quando ele chega em Nazaré, o povo não crê. Milagre acontece em ambientes de intimidade de fé. É por isso que você deve sempre, você não pode se esquecer que você tem uma igreja para congregar. Um lugar onde gente de fé enche teu coração de esperança. Quando a mulher viúva chega para Eliseu e fala: ó, eu perdi tudo. Vão tirar meus filhos porque eu estou endividado. Ele: o que você tem em casa? Eu tenho um pouco de vasilha. Eu tenho uma vasilha com um pouco de azeite. É isso que você precisa. Pega um monte de vasilha emprestada e fecha a porta com teus filhos e você vai enchendo vazia. Querido, você precisa tirar a gente da sua vida que não deixa você crer. Você precisa tirar, porque tem muita gente que parece que é muito razoável e lógica. É lógico que isso não vai acontecer. É lógico que você não vai conquistar a vitória. Se você trabalhar com a lógica, você nunca vai trabalhar com a fé. Não vai. Então, ordenou que saíssem os incrédulos e mandou que ficasse papai e mamãe, mandou que ficassem os discípulos. Ele não foi vencido pela limitação
que a religião dá. Levítico 21, 11. E não, o sacerdote, uma palavra sacerdotal, não entrará onde houver um cadáver, não se tornará impuro, nem mesmo por causa do seu pai e da sua mãe. Presta atenção. O que acontece ali? O povo está chorando porque Jairo foi buscar Jesus. Havia uma esperança. Se esse homem de Deus vier aqui e tocar, nessa menina ela vai ser curada. Jairo fala assim para Jesus: vem, impõe as mãos sobre a minha filha e ela vai ser curada. Preste atenção nisso. Só que quando Jesus chega, ela está morta. E o que acontece aqui, gente? Quando a pessoa está morta, a lei, a religião diz, não pode ser tocado. Você não pode tocar no cadáver. E ele vence a religião. Ele vence o limite da religião. É a religião que diz que nada pode. Que aqui não pode. Não, no sábado você não pode curar. Não, na igreja batista, presbiteriana, metodista, Assembleia de Deus, não pode ter culto de libertação. Não pode ter. Não, porque a gente é batista. Não, olha, não é lícito curar no sábado. Não é lícito fazer bem no sábado. Mas meu Deus que é pai, ele faz o bem no sábado. Você não faz o bem para o teu boi que está preso? Você não solta ele para beber água? Você não tira ele do buraco? Escuta o que eu vou falar. Se você não vencer o limite que a religião coloca no teu coração, você não consegue fazer com que Jesus entre na intimidade da sua casa. Ele não foi vencido pela falta de proximidade. Em Marcos 5,40, ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança, os discípulos estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Ele foi lá. Gente, Jesus, ele tem um negócio interessante. Deus, ele sempre quer com a gente proximidade. Ele quer intimidade. Ele quer toque. Quando trouxeram para ele um homem que era mudo, surdo, gago, sabe o que ele faz? Ele pega o dedo assim dele, com saliva, ele toca na língua do homem, ele toca no ouvido do homem, aquele surdo começa a ouvir e aquele gago começa a falar. Deus, ele coloca o dedo na ferida. Deus, ele vai na fonte do problema. Ele entrou dentro daquele quarto de morte. Ele pede, Eliseu, olha as águas de Jericó, a cidade é boa, mas as águas são amargas. Ele fala, me dá aqui um vaso de sal grosso. Onde é que é a fonte das águas? Ele vai na fonte do problema. Ele não fica explicando. O meu problema é, seja verdadeiro com Deus. Não deixe que a falta de proximidade com Ele, o medo, impeça você de permitir que Jesus entre na sua casa. Para Jesus entrar na sua casa, preste atenção, a sua idolatria religiosa tem que ser quebrada. Para Jesus ser Deus na sua vida, aquilo que você crê tem que ser retirado. Porque a fé dizia que ele não podia entrar, mas ele entra. O nosso Deus não tem limites. Esse homem chamado Jairo não foi vencido pela multidão de gente desconfiada. Depois que a multidão se afastou, ele entrou. Ele ordena que saiam. Vamos embora, vamos saindo. Vamos saindo, vamos saindo. Gente desconfiada. Gente que desconfia que Deus não vai fazer. É gente que só está contribuindo para que o milagre não aconteça na sua casa. Esse homem chamado Jairo, ele fala assim, a partir de agora eu não quero mais ouvir ninguém. E ele manda a multidão sair. Ele não foi vencido pela falta de intimidade. Jesus entrou e tomou a menina pela mão e ela se levantou e a notícia desse acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Hoje é Dia dos Pais. E Jairo é um homem extraordinário. Jairo é um homem que não se deixou vencer. Jairo é um homem que tem uma filha que ele ama, como você que é pai, você que é mãe. Ele tem algo, ele tem um filho, ele tem uma filha, que é o rastro dele, que é a fé dele, que vai deixar, que vai receber aquela direção e a herança dele, que vai lhe dar netos. Esse homem, ele sai de casa com um problema, ele sai de casa
com uma filha moribunda, ele vai buscar o Rei da Glória, para que o Rei da Glória toque na sua filha. Papai, convide Jesus essa noite. Convida Jesus para ele entrar na sua vida. Convida Jesus para que ele venha contigo. Convida Jesus para que ele entre na sua casa. Convide Jesus para que ele entre dentro do seu quarto. Convide Jesus para tocar nos seus filhos, para tocar na sua vida, para tocar na sua família. Convida Jesus para fazer uma reunião entre você, seu cônjuge, ou aqueles que creem na sua casa. Convide Jesus para entrar na sua vida, mesmo que você seja solitário. Convide Jesus, porque é Jesus que faz com que o encontro com a morte seja trazido vida. Ele não foi vencido pela fatalidade da morte. Aquele que crê em mim, está em João, capítulo 11, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Você quer receber vida hoje? Você quer convidar Jesus para visitar as sepulturas da tua vida? Aquilo que você deixou morrer. Talvez teu filho esteja muito vivo, mas o relacionamento entre você e ele já está morto há muito tempo. Talvez o seu filho esteja vivo, mas o coração dele não se converte ao teu, e o teu coração não se converte ao teu filho. Talvez o teu filho esteja vivo, mas você não teve ousadia de buscar Jesus para a vida dele. Hoje é dia de fazer isso. E se você quer convidar Jesus para entrar na sua casa, se você quiser convidar Jesus para entrar no seu quarto, entrar na sua vida e na vida do seu filho, eu vou orar por você. E todo o time de intercessores agora, da Igreja Batista de Bom Retiro, está orando por você. É um convite para você. É um convite para você vencer. É um convite para você tirar esses bloqueios que impedem você de trazer Deus para a sua vida. Você quer hoje se juntar a essa mesma fé de Jairo? Se você quer isso, e você quer receber Deus na tua vida, na tua casa, eu vou pedir para você escrever aí no chat, amém, eu quero receber, porque toda intercessão vai orar por você agora. Eu quero abençoar a sua vida, e eu quero dizer que é uma grande alegria estar servindo ao Senhor e entrando na sua casa com uma voz profética que leva você para perto de Deus. Se você não tem como escrever agora amém, você pode pela fé, como aquela mulher tocou no manto de Jesus, você pode tocar na televisão na sua casa, você pode se levantar e encostar. Pastor, quem precisa ser curado sou eu. Quem precisa ser restaurado sou eu. Você pode levantar a mão em direção, você pode segurar o teu smartphone, ou aquilo que você está usando como dispositivo, que eu quero abençoar a sua vida. Deus e Pai querido e bendito, nesse dia dos pais, nós convidamos o Pai que está nos céus e convidamos o Filho Jesus Cristo para que todas as barreiras, impedimentos que tentam nos vencer, retire de nós os medos e entre na nossa vida. Retira de nós nossa religiosidade. Retira de nós os nossos preconceitos. Retira de nós o nosso orgulho, nossa prepotência. Retira de nós a nossa elegância. Retira de nós essa vontade que nós temos de querer esconder nossos sentimentos. Retira de nós aquele mal, Pai. Faz com que Jesus entre. Agora, Jesus, entra, Senhor, mas toca na nossa vida. Toca e faz a gente levantar, como o Senhor levantou a filha de Jairo. Como o Senhor disse, Talita cumi, menina levanta. Dá uma palavra, dá uma voz, Senhor Deus, hoje, para que os mortos levantem das suas sepulturas, para que os relacionamentos mortos, sepultados, sejam restaurados, para que o amor do Senhor, Pai, para que o amor do Senhor seja tempero da nossa vida, para que a tua vida entre no lugar de morte e que a gente seja restaurado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus, eu quero colocar a vida de cada pessoa, de cada pai, de cada mãe, de cada filho, de cada homem, de cada avô, de cada avó, de cada mulher, de cada jovem, hoje nas tuas mãos.
e pedir que a tua bênção de novo entre na nossa vida e nos restaure em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu quero te abençoar em nome de Jesus. Dizer que, se você não tem igreja mais uma vez, clique aqui no Rota Membresia para que você possa estar debaixo da cobertura pastoral. Se você precisa conversar com um dos pastores da igreja, um dos líderes, do pessoal do time da intercessão, tem um link agora para o Zoom, que é um aplicativo, que você vai entrar e eles vão orar pela sua vida. Amém? Deus te abençoe. Aproveite ainda esse Dia dos Pais, aproveite sua vida como pai, como mãe, como filho. Se você não tem falado com seu pai, volte para ele, quebra esse bloqueio. Se você tem impedimento de falar com seu filho, também quebra esse bloqueio, porque o amor de Deus é sobre sua vida. Amém? Deus te abençoe. Fica na paz. Quarta-feira tem drive culto no restaurante Madalosso. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre sua vida, agora e sempre, e em nome de Jesus. Amém. Amém?